passo a palavra aí para a professora Keile e para o Valdivino Marques Sobrinho. Obrigado. Então, boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer, assim, não tem nem como agradecer o convite e esse momento prazeroso de conversa, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Tocantins, mas eu sou uma grande aprendiz nessa área. E eu penso que a conversa ela vai se dar de maneira tranquila, e em parceria aí com o meu nobre colega Valdivino, né? Que é um mestre de conhecimento nessa área. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do mercado, a questão um pouco da segurança alimentar e nutricional, e as experiências que a gente tem, e um pouco do que foi passado, né? Até eu postei lá o livro que você depois vai compartilhar, que acabou de sair do forno, como o pessoal diz lá do Rio Grande do Sul, mas que trata bastante dessa questão. Tá? Então, a coisa vai se dar assim, quando vocês quiserem, vocês podem intervir, né? Vai ter esse espaço para vocês fazerem as perguntas e tudo mais. Assim, bem tranquila. Eu estou meio gripada, né? Com a garganta meio inflamada. Estou aqui no mel com própolis e açafrão, no gengibre. Então, se a voz dá uma falhadinha, vocês não reparem, tá bom? Então, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Espero que o nosso bate-papo, né, transcorra na maior naturalidade possível. Vai lá, seu Valdivino, agora é a tua vez. Boa noite, pessoal. Uma alegria, né, fazer parte dessa família aí da Arca dos Saberes. Fico feliz, estou igual todo mundo aí, já estou sentindo esse finalzinho aí que a gente precisava de continuar, porque foi muita coisa boa, né? Não tem nem palavras para a gente estar falando. Mas, graças a Deus, a gente está nessa luta e vai ter muitas oportunidades pela frente da gente estar junto, né? Hoje, estava trabalhando no acampamento Olga Benário, a gente estava plantando rama de mandioca, e o Olga Benário fica a 40 quilômetros aqui da Matinha. Então, a gente foi cedinho, eu levantei antes das 5, fiz a gororoba, como diz meu irmão, né, que é o almoço, para a gente almoçar lá, eu e mais os 2 irmãos, e aí a gente trabalhou lá, e quando foi 5h30 a gente estava chegando aqui, aí corri para me preparar, e graças a Deus estamos aqui. Mas a gente vai falar da experiência que a gente tem, né? Desde 96 que a gente tem essa experiência com horta, não dizendo que desde Goiás, né? A gente já mexia com feira, já mexia com muita coisa, e a partir daí a gente foi acumulando, graças a Deus, alguns conhecimentos para estar repassando e ajudando também quem está do nosso lado e quem precisa da nossa força no dia a dia, né? Acho que de começo de conversa, acho que é mais ou menos isso, né? Obrigada, seu Valdivino. Então, o comentário que a Flávia fez no início do projeto Arca dos Saberes, eu não esperava nada menos do que isso, e ainda vou acrescentar mais 2 coisas, né, Flávia? É uma publicação com uma coletânea do que a gente falou aqui, para a gente não perder na universidade. O banco de sementes que a gente precisa criar urgente, assim, o banco de semente mais estruturado que a gente tem da professora Conceição aqui em Palmas, eu sei que a comunidade Matinha tem também, né, sementes aí guardada, mas que a gente pudesse trabalhar mais com isso e poder distribuir mais. Eu já falava, perguntou, você tem semente para doar? Eu fiquei triste, eu não tenho semente para doar, porque a gente não conseguiu montar ainda o banco de sementes na universidade, e eu não tenho muita prática com isso, porque eu não sou agrônoma, nem biólogo, eu sou economista, e então, às vezes, eu fico um pouco de... O que eu sei é o que eu aprendi com os agricultores, com os produtores, né? Com meu pai, que eu sigo na questão do plantio, da lua, essas coisas assim. Então, eu sou bem da agroecologia, daquela do aprender, fazendo, vai aprendendo aos pouquinhos. Pode falar, dona Flávia. Não, era só corroborar mesmo. Só corroborar, nada a acrescentar. Tá. E a outra questão é a questão do curso, né, que a gente pensou, e eu já venho pensando isso há algum tempo, com a professora
Kelly, que é a diretora da ETI Fidêncio Bogo, que é uma escola de agroecologia, né, uma escola de ensino fundamental, que é um modelo único do país, assim, do ensino fundamental, e ela fica bem aqui, na comunidade de Taquarussu Grande. Tem outras que trabalham com isso, e elas têm toda a estrutura, né, de fazer esse curso com a comunidade, com quem dá para fazer com laboratório, com tudo, e com as práticas também, né? Porque trabalhar com agroecologia e produção sem prática e sem quem saiba para ensinar é um pouco complicado. Então, ela já se colocou à disposição, e aí a gente pode amadurecer esses projetos e tentar, né, aos poucos, ir construindo isso juntos, né? Se a gente tem essa demanda e essa vontade, então me coloco à disposição. Bom, dito isso, eu penso que nós vamos começar a falar primeiro dessa Valdivino, da questão, como vocês já trataram da produção, né, o espaço da agroecologia e da questão maior, que é a questão agroalimentar, né? Então, os dados demonstram, e até eu vi uma reportagem essa semana, acho que na Folha de São Paulo, falando de um economista dizendo que a gente não tem outro caminho, não tem outro jeito, senão produzir de forma limpa e sustentável, e que a única alternativa que está chegando para nós no momento, que os cientistas estão enxergando, é a agroecologia. Né? Então, nós chegamos no momento que o planeta ele não aguenta mais, né? Ele saturou, não tem outro jeito. Então, a gente precisa voltar a retornar, né, a nossa forma de produzir dos nossos antepassados, isso que a família do seu Valdivino, e que meu pai já fazia, que nossos avós, né, e antepassados já faziam, e as comunidades tradicionais. O Tocantins, ele tem duas questões que são, ao mesmo tempo, antagônicas, mas que a gente tem que pensar muito sobre isso. De um lado, a gente tem um agronegócio, uma ocupação, né, desordenada, e aí para a produção de soja e de grãos, que não nos deixa muita opção, que senão a miséria, a fome, né, e os problemas socioambientais. E, por outro lado, a gente tem 7 etnias e muitas comunidades tradicionais e pessoas e a maioria dos nossos produtores, agricultores familiares, tem menos de 50 hectares, ou seja, menos de um módulo fiscal. Então, se encaixam bem nessa questão da agricultura familiar e buscam uma alternativa para produzir. Então, quando a gente pensa a questão de cadeias curtas, e é uma questão que a gente discutiu muito, principalmente por conta da pandemia, né, na questão agroalimentar, e a gente falou muito isso, conversamos muito, eu e o seu Valdivino, sobre isso, como é que fazer esse produto chegar, né, ao consumidor, né? Como é que a gente faz isso? E principalmente dentro de uma pandemia, que as feiras não estavam podendo, né, acontecer, os programas institucionais, que é o PA e o PENAI, que é uma forma, né, de venda, também não estavam, as aulas foram suspensas e tudo mais, e o que a gente viu foi problemas sérios, né, de fome, por conta da renda e do acesso aí desses agricultores ao mercado. Então, nós da universidade, né, nós do NEADES, que é o Núcleo de Estudos em Agroecologia, em parceria com a Embrapa e outros, começamos, né, a ver outros movimentos de outras universidades e a buscar, então, soluções para esses problemas. Mas eu já estudava há algum tempo atrás o sistema de cadeias curtas. O que é cadeia curta, né? O que é esse encurtamento de cadeias? É realmente tirar todas as figuras do meio, né? O produtor e o consumidor. E aí a Flávia me perguntou no início, qual é a fórmula mágica disso, né? E eu volto à fórmula mágica dela. A fórmula mágica se chama confiança, né? Porque nesse meio de produtor e consumidor, a gente tem certificações, a gente tem legislações, a gente tem procedimentos técnicos que acabam impedindo que esse produto chegue a tempo antes dele se deteriorar. Né? É um produto perecível.
Então, como fazer esse produto chegar a tempo na mão, né, na nossa mesa, com qualidade, né? E isso a gente chama de cadeias curtas. E é um pouco disso que a gente vai falar, né? Então, se o seu Valdivino quiser falar um pouquinho, e depois eu sigo, seu Valdivino, fica à vontade. Sim, no nosso caso aqui, as cadeias curtas, para nós a primeira é a Feira Livre, né? Mas como a professora falou que na pandemia houve o fechamento das feiras, aí teve o tal do delivery aí, né? Aí, pela própria comunidade, o povo foi... um começou fazendo isso, o outro veio, e aí, graças a Deus, o povo conseguiu subsistir, e alguns dizem que foi até melhor do que feira, apesar de que tinha que ir em casa, gastava mais petróleo e tudo, mas eles conseguiram, então, sobressair com esses delivery. E aí aconteceu que pessoas que às vezes nem estavam assim empregado na cidade e tudo, começou no tempo da pandemia e agora já conseguiu esse mercado, né? E aí tá vendendo. E aí a gente também, a cadeia curta, a gente tem entrega em supermercado, a gente tem entrega em açougues, né? Em feiras a gente vende em feiras em 15 municípios aqui da região. Até um raio de 150 quilômetros a gente faz, que é Araguacema, né? A cidade do pastor aí, do pastor Darcy. Tem o Daniel, que é o meu irmão, ele até conhece, o senhor conhece ele, né? Vocês sempre negociam lá. O meu irmão vende lá, então está a 150 quilômetros daqui. No mais é 30 quilômetros, 50 quilômetros, até 100 quilômetros que a gente vende nessas feiras. E aí tem pessoas que vêm aqui na comunidade comprar, mas é esse relacionamento de confiança que a professora acabou de falar, né? Porque o pessoal conhece o produto da matinha e aí já tem aquela liberdade de chegar, já pergunta a pessoa, a gente ensina. E eu mais dois irmãos, além de vender na feira, a gente também tem uma barraquinha na beirada do asfalto, que de vez em quando eu posto aí. Essa barraquinha é um elo de entendimento, né? Que a pessoa para perguntar se Conceição está perto, se Colmeia está perto, e com isso a gente cria um laço de amizade, um diálogo que, além do comércio, além das vendas, a gente também está fazendo amigo nesse Brasil todo, né? Para nos ir até algumas pessoas falando línguas que a gente não sabe falar, que chega ali fazendo pergunta para a gente, até que a gente entende. É um trabalho danado, mas a gente vai se dando bem, né? Então, as nossas cadeias aí, agora, graças a Deus, nós estamos vencendo aí, que as feiras voltou a funcionar e tal, né? O PENAI e o PA também, aí cada dia mais está melhorando, né? Vocês viram que a matinha é um exemplo de resistência, né? De resistência agroecológica, de resistência de tudo, e também de organização. Porque eu me lembro que eu conversei com o seu Valdivino, como é que vocês estão fazendo? Professora, a gente está... Então, no início, a nossa preocupação maior do núcleo e da universidade, enquanto pesquisador, enquanto cientista mesmo, era tentar encontrar uma forma de subsistir esses agricultores, né? Porque a colheita não espera, né? Não tem como você ficar armazenando e guardando. E aí, claro que nós também, né, ouvimos eles, conversamos bastante, fomentamos um pouco a questão do delivery, né? A ferramenta WhatsApp, ela foi extremamente utilizada durante essa pandemia e ela ficou, né, com os problemas que existem, tudo, mas é uma ferramenta de comunicação bem utilizada de forma correta, ela ajuda bastante tanto o produtor quanto o consumidor. Hoje, na minha casa, eu tenho 3 produtores que me entregam, uma produtora de lácteos e produtos animais, uma vegetal, que é orgânica, e o outro que é ovos, né, esses produtos mais assim. Então, eu tenho, hoje aqui em Palmas eu recebo um eu busco e 2 eles vêm trazer em casa, né? Então, a gente tem um esquema de compra e divulgue para várias pessoas. Mas, assim, eu continuo indo na feira, mas por conta da pandemia a gente diminuiu muito a frequência da feira e até para também não expor muitos agricultores na feira.
Então, essas ferramentas de delivery foram, assim, muito bem-vindas nesse momento. E a outra parte, como ele falou, que eles criaram, né, essa barraquinha já tem muito tempo, ela passou a ser mais fomentada e mais divulgada, né? Mas o que a gente pensa, eu não conheço ainda, mas eu sou super fã, e tem uma barraca dessa que eu passo sempre indo de Palmas para Paraíso, que tem uma senhora também que tem ali, às vezes eu paro, pego os produtos, né? E a gente vê que já tem uma identidade, os produtos da Matinha, eles têm uma identidade. Eu mesmo fiquei sabendo da Matinha em outro estado do país, e sabendo que a Matinha era referência, enquanto eu estava no Rio Grande do Sul, né? E eu não cheguei a conhecer a Matinha. Depois, claro, a gente conheceu o Salvador Divino, a família toda, durante as caravanas. Boa noite, dona Miriam, seja bem-vinda, que bom saber da senhora. Então, e nesse processo todo, que a gente chama de cadeias curtas, e tanto as pesquisas e os estudos vêm apontando que o único jeito, não é que a gente não vai fazer a certificação, mas não dá para o produtor aguardar a certificação, aguardar a norma, a adequação a tudo isso, até ele conseguir, né, isso leva tempo. Né? E esse tempo, infelizmente, o tempo é um fator que o alimento não espera. Eu preciso comer, ele precisa produzir e o produto é perecível. Então, o fator tempo é complicado, né, de se esperar. Então, enquanto esse tempo de normas, de adequações às questões sanitárias, estou dizendo que não tem que ser adequado, tem sim. A legislação, ela existe. É necessário que a gente tenha muitos cuidados com essa questão de segurança alimentar e nutricional, que a segurança alimentar e nutricional não é só pensar nas normas, certificações e tudo mais, mas pensar a gente comer um alimento, não comer um alimento também estragado, ou, né, com algum problema que possa vir a dar, né, de saúde. Então, é importante sim, mas é importante que os produtores, e aí vamos citar o caso da Matinha, que é o que o seu Valdivino está dizendo aqui, que eles também tenham essa consciência que eles precisam adequar o local de produção, de processamento, ele tem que ser limpo, ele tem que estar organizado, ele tem que estar com uma embalagem adequada, né? As pessoas estão com vestes limpas, tudo bem organizado na hora do manuseio e do tratamento desse alimento, principalmente processamento, né? Sim, uma das coisas que ficou bem clara também durante esse período por exemplo, vamos falar um exemplo claro que a dona Miriam conhece, e para mim ficou, na época que eu conheci o Mariana, eu fiquei assim preocupada por conta na polpa de fruta, né? Eles têm muitas frutas e tal, e até montaram um laboratório, tudo organizado para, né, para manipulação, processamento dessas frutas. Mas não conseguiram a certificação porque não estava totalmente, tinha uma janela fora das normas e tudo mais. O que a própria vigilância sanitária, o que os próprios nutricionistas aí acabam aconselhando. Eles acabam aconselhando, ao invés de você vender a polpa de fruta, né, no processado, você vende a fruta congelada. Você tem o mesmo cuidado, você trata, mas você não processou a fruta. Então, você não precisa de um selo. E outras coisas mais. Os alimentos de origem vegetal, eles são mais fáceis nesse sentido. Os de origem animal são um pouco mais complicados, menos os ovos, mas esse tipo, o frango, tem que ter abatedouro, a carne de porco, suína, né, a carne bovina e essas outras coisas. Mas são questões que precisam ser pensadas, mas, ao mesmo tempo, a comunidade Matinha, ela virou referência, e como ela consegue esse raio de 150 quilômetros, praticamente, de Guaraí, quase até chegar a Araguaína, e chegando Araguacema e tudo mais, eles também, isso daí foi sendo construído com um laço afetivo, como ele mesmo mencionou, e com um laço de confiança, com a confiança que foi estabelecida, né, seu Valdivino? Essa relação
relação de confiança que a gente estabelece com o consumidor e produtor. Eu sei de que eu estou comprando, eu sei do que eu estou falando, eu sei, claro, que uma certificação social seria mais interessante. Eu não sei por que a comunidade Matinha não conseguiu essa certificação social, que outras comunidades conseguiram, mas, de qualquer forma, não perdeu nada, né? Porque continuou aí a construção desse elo entre produtor e consumidor. Então, não é só produzir alimentos. A gente tem o Tocantins, é o segundo maior produtor de piqui, né? Só perde para Minas Gerais. Mas ele escoa a produção, né, que é extrativismo, a gente sabe que é bioextrativismo, né? Extrativismo é uma bioeconomia, ela é forte no estado. A gente tem uma bolsa chamada Bolsa do Piqui dentro do estado do Tocantins. Eu descobri isso quando eu dava aula em Gurupi, que eu vinha na BR. Então, assim, tem uma bolsa, os caminhoneiros param, compram, a época de setembro até final de outubro, novembro, essa bolsa funciona assim, e são caminhões e caminhões de piqui. Então, hoje já temos esses dados do IBGE, já temos praticamente, então, piqui, babaçu, baru, e entre outros produtos que a gente já consegue exportar. Então, o piqui, hoje, o Tocantins é o segundo maior exportador de piqui no Brasil. E esse piqui não fica só no Brasil, ele vai para vários lugares. O que a gente pensa nessa questão, principalmente do bioextrativismo, é a possibilidade da gente ir além do produto in natura, de tentar processar esse produto e conseguir essa certificação e essa indicação aí da comunidade Matinha, que também é uma das questões que a universidade pode ajudar, o SEBRAE, entre outros, né? De tentar fazer com que esses produtos, aí eu estou falando da rapadura, do doce, da mangaba, né, dos produtos já não in natura, já são processados, que ele pode ter uma indicação geográfica do lugar, da forma de produção, da comunidade, que é o caso tradicional, como é o caso da Matinha. Então, se tem essa construção e há essa indicação local, né, indicação geográfica, e territorial, também pode ser pensado nessa questão, tá? Seu Valdivino, eu vou abrir para o senhor falar um pouco sobre tudo que eu falei, mais o que o senhor quiser acrescentar, e a gente continua daqui a pouco. Sim, quanto a você falou da legislação, a gente tem orientado muito os produtores aqui e tem brigado, né, com os órgãos aí, porque cada gestor que entra, cada prefeito que entra, vem com a lei diferente, assim, para a gente adequar o sim, né? Aí, às vezes por uma pressão, não é por um interesse, assim, de ajudar o produtor. Então, o que a gente tem orientado é que isso é bom para nós, produtores, de adequar a higiene, né, as normas de higiene, porque se der, por exemplo, um surto de um desarranjo intestinal numa escola, numa entidade qualquer, num comércio, ele não vai atrás da Coca-Cola, ele não vai atrás do extrato de elefante, não vai de outras empresas, não. Eles vêm atrás do pequeno produtor porque não tem a certificação. Então, eu acredito e sempre oriento que a certificação nos garante, nos dá essa garantia, essa confiança que, além de tudo, a gente não vai sofrer represálias, né? Isso vai nos assegurar. Então, a gente se bateu muito no caso da Casa de Farinha. Muitas vezes a vigilância sanitária, a vigilância saúde vinha falando que ia fechar, porque o nosso piso era um piso grosso. Agora, por fim, nós conseguimos a responsabilidade social da empresa que está construindo esse linhão, então nos deu uma ajuda e a gente conseguiu colocar cerâmica em todo o galpão da Casa de Farinha e deu uma remodelada, tivemos alguns cursos e a gente está adequando, então, na vigilância sanitária. E aí nós vamos poder, então, lutar para essa certificação, no caso do SIM, né? E a gente vai lutar por isso. Quanto a você falou do piqui, a gente tem uma dificuldade muito grande.
às vezes eu não vou saber expressar bem isso aí, mas na minha linguagem eu vou falar e vocês vão entender e saber o que que é. Uma das coisas é o chamado pique-vara. A pessoa planta, às vezes põe aí 50 até 100 sacas de piqui e amontoa na beirada das rodovias. Aí aquele piqui vai perder mais rápido, aí um piqui que poderia valer hoje R$ 30, R$ 25 que está sendo vendido, no fim ele vai ser vendido a R$ 5, porque quem apanhou não quer perder tudo, então pelo menos se ele tirar um pouquinho da diária que ele paga, ele já está satisfeito, né? Então, isso, além dele estar perdendo, não sei se é uma falta de consciência, não sei o que acontece aí, e outra coisa é também que atrapalha para os outros, que às vezes os outros queriam vender daquele preço, tem que seguir aquele preço de R$ 5 ou R$ 10, sendo que eu podia vender de 25 ou 30, mas não, eu comprei ele, por exemplo, no nosso caso aqui, eu comprei ele no cachorro de R$ 10, por que eu vou comprar de você de 25? Aí a gente se vê ameaçado, a gente vê chantageado até, né, e coagido a vender, ou então vai perder, né? Então, essa questão aí do piqui é muito séria, porque além do papel do atravessador, né, que é o que paga para apanhar, ainda tem essa questão de nós mesmos não ter uma organização. Eu digo nós porque eu também vendo piqui, né? O pessoal fala que eu sou o cara bombril, que de tudo mais um pouco, né? Então, de tudo a gente está aí, pelejando para fazer um pouco, fazendo um biquinho para ali, graças a Deus está tudo bem, né? Darcy está ansioso para falar aqui, Valdivino. Fala, Darcy. Sim. Não, rapaz, eu levantei minha mão e eu tenho paciência. Valdivino e a professora, é interessante quando a senhora abordou realmente em relação ao piqui, o nosso estado realmente, ele é essa referência, né, no piqui, mas há uma falta de políticas, realmente, políticas públicas em torno do piqui também, né? Hoje as políticas estão voltando-se muitos olhos para o baru, né? Nós estamos vendo muito movimento. Eu estou participando de muitos movimentos do baru. E o piqui? A pergunta e a observação que a gente faça, eu estou aqui na minha propriedade agora, estou sentindo aqui pela janela o cheiro de piqui perdido que está ali no quintal. Lama de piqui, sinceramente, não vendo um caroço sequer. Quem quiser vir buscar, que busque, que está perdendo, está virando lama de piqui. O que está faltando de fato, Valdivino, também, e professor e os demais colegas, é a nossa própria organização. Eu sempre converso com as pessoas e falo, enquanto nós não se organizar como sociedade, nós não vamos a lugar nenhum, gente. Né? E vamos procurar nos organizar para a gente estar sabendo fazer o aproveitamento desses pequi, desses frutos. Né? Vamos falar aqui especificamente do pequi, né? Porque ainda está caindo muito pequi. Eu tenho uma casa de os porquinhos ali, a casa do porquinho está caindo só piqui direto em cima da casa dos porcos. Tá arrebentando telha. Então, assim, a gente não sabe, né, levar esse produto para a mesa do consumidor. Né? Por quê? Porque não estamos organizados. Nós estamos desorganizados. O preço realmente intriga muito isso, como o Valdivino abordou, de fato. Por quê? Porque a gente está desorganizado em todos os aspectos. Né? A gente não conquistou ainda essa cadeia. E a gente precisa conquistar. Né? Seja ela no Tocantins, seja ela fora do Tocantins. Mas nós precisamos conquistar. Né? E a gente vai conquistar junto. É isso que eu queria trazer. Verdade. Também concordo com o que você disse, pastor. E como o colega também mencionou ali, a questão do aproveitamento, do processamento das normas, né? O óleo do piqui é uma coisa muito utilizada, é um produto extremamente utilizado, um produto, e aí tem muitas coisas a serem feitas, mas o outro lado, já vou abrir, Flávia, o outro lado da questão do baru é porque Goiás, e muitas comunidades do estado de Goiás trabalham com baru, e nós temos muito baru, então o aproveitamento do baru também é quase que uma necessidade para a preservação dessa espécie no cerrado, por conta da soja, que tanto o baru quanto o piqui está sendo assim, dilacerado no plantio de soja ocorrendo. Então, é uma questão séria. Pode falar, Flávia.
que ele, não sei, eu vou falar, mas eu posso estar com besteira, não sei se tem a ver diretamente com encurtamento de cadeia, né? Mas, assim, o que eu percebo, o agroextrativismo, ele precisa de muito volume para ele poder fazer uma renda, né? Então, tem que ter muito volume, vai vender castanhas, é tudo em volume. No momento que a gente consegue desenvolver produtos à base desses frutos ou dessas castanhas, a gente não consegue agregar mais valor também, né? E não só focar na fruta ou no fruto final, no fruto, focar no processamento disso. Sim, Flávia, é uma boa colocação que você fez, mas assim, o piqui é uma fruta sazonal, né? Ela não dá o ano todo, não é isso? Mas as pessoas querem comer o piqui o tempo todo. O baru também ele tem época, né? Ele não é um produto contínuo. Então, o que você falou tem todo o sentido na questão do processamento para ter o ano todo. Então, para você ter o ano todo e continuar fidelizando aquele cliente que confia em você que vai ter aquele produto. Porque uma das coisas que atrapalha muito essa questão de fidelidade, como é que a gente diz, de fidelização do cliente, de confiança, estabelecer essa relação de confiança, isso a gente estudou muito, o cliente não saber se ele vai receber o consumidor, né, que é a pessoa que está do lado de cá, ela quer sempre aqueles produtos, então ela não, mas eu não vou conseguir comprar. Por exemplo, você faz um contrato de PENAI, né, uma comunidade, uma cooperativa, uma associação, e eu tenho que entregar aquele produto, uma quantidade daquele produto, mas você sabe que um produtor só não vai conseguir, que um agricultor só não vai conseguir, né, a demanda do ano todo, do período que ele ganhou ali a entrega. Então, ele teria que estar, e aí entra o que o pastor falou, ele teria que estar concatenado ali, teria que estar junto com outros parceiros, né, da comunidade. Quando eu não tenho produto, o outro tem, e aí o que tem possibilidade de entrega. E tem duas comunidades no Tocantins, que eu vou dar o exemplo, porque eu morei perto, estudei, eles são muito minha amiga, que é a Benê, que ela é de Dueré, e ela trabalha com castanha de baru, processamento de castanha de baru, trabalha também com rapadura para merenda escolar, então ela tem um projeto bem bacana. E ela vive esse drama porque ela ganha as licitações da merenda, às vezes no município dela não, porque tem problema com o prefeito e tudo mais, mas nos municípios vizinhos, e na hora de entrega, ela tem que trabalhar muito, porque é uma cooperativa, mas nem todo mundo quer participar. Então, essa questão de organização ela é muito séria. A outra questão é a pressão que os agricultores precisam fazer nesse momento, e essa discussão está toda na Câmara sobre diversidade, e aí eu vou falar um pouco do CONSEA, e do papel do CONSEA também, que a gente vem trabalhando, que é um órgão fiscalizador da política pública, né? Na verdade, o Conselho é fiscalizador, mas ele também, o papel dele, depois dos cortes aí que foram feitos, é mais um consultor, né, e fiscalizador das políticas públicas. Mas isso a gente vem trabalhando, né, para a construção, junto com os agricultores, de inserir nas merendas escolares, nos programas de alimentação escolar, os produtos de extrativismo mesmo, da própria comunidade. Então, porque isso ia gerar renda e parar de ficar comprando esses produtos lá que vem lá não sei de onde, né, que você nem sabe de onde vem, gastando um absurdo com transporte, superfaturando esses produtos que chegam aí para nossas crianças comerem. Então, é uma pressão grande que a gente vem fazendo dentro do CONSEA, tanto para parar de comprar essas cestas básicas horrorosas aí que eles compram para distribuir, né, para a população, quanto também para inserir esses alimentos locais e regionais na alimentação e nas cestas que vão ser doadas. Então, né, e essa questão do piqui e do baru é um exemplo clássico disso.
Todo mundo gosta de um piqui, e a pessoa, às vezes a pessoa não tem o dinheiro para ir na feira. Tudo bem, agora que tem aqui, tá na safra do piqui, ótimo, maravilhoso, mas não vou ter o ano todo, né? Aqui perto da minha casa, por exemplo, já desmataram quase tudo os pés de piqui que eu gostava, já não tem mais. Eu já estou tendo que buscar piqui lá na chácara da tia, não sei da onde, buscando, né, de outra pessoa. Então, ter comunidades preparadas, associações organizadas, até com freezers, para estocar esse produto, para manusear esse produto, para processar esse produto, para ter ele mais quantidades, né, durante o ano, seria o ideal. E aí, tanto você vai ter essa confiança, porque quem fez o contrato com você, é um contrato verbal, né, que é feito eu e você, né, a rapadura da comunidade que vem. Então, se eu quiser a rapadura, eu sei que ele vai ter a rapadura lá estocada, não vai ter ou então tem que ter um acordo. Eu vou ter rapadura tal época do ano, eu vou ter cachaça tal época do ano, eu vou ter piqui, né? Então, piqui é realmente a melhor coisa da vida, como você disse aí, né? E vou dizer mais, alguns estudos científicos da medicina dizem que a gente só não tem maiores problemas de visão no Tocantins por conta do piqui, porque o piqui ele é riquíssimo em vitamina A, e a gente tem uma incidência de raio solar muito forte. Então, como a gente é pobre de vitamina A no Tocantins, a ideia é a gente usar muito, né, isso na nossa alimentação, que isso compensa um pouco os problemas de visão que a gente tem. Seu Adivino? Pode tocar aí. Eu queria voltar um pouco quando você falou da questão do aproveitamento aí. Eu próprio tenho uma experiência aqui que o pessoal que faz feira aí, eu pego os restos de verdura para fazer os adubos orgânicos, que os adubos que a gente usa, que eu mais meus irmãos usam, a gente mesmo que faz a compostagem. Aí eu passo então com o carrinho de mão, pegando essas verduras que o pessoal já deixa separado para mim, e aí eu junto ali uma PET, eu junto ali uma latinha, e no caso eu fico sendo um reciclador de uma forma geral. Mas o que eu quero dizer, assim, que eu pego tanta coisa assim que eles deixam, que eu fico com dó de fazer o adubo, apesar que o adubo também é uma joia, né? É uma preciosidade, porque vai voltar a alimentar uma planta novamente, mas eu fico pensando, tantas pessoas passando fome, e a gente, uma coisa dessa tão boa, né? Aí, às vezes ainda tem aquela coisa que a pessoa ainda tem aquele preconceito, isso aí foi jogado no lixo. Mas, para nós que mexem com feira, eu levo na feira uma vez, já não pode levar de novo, porque se tem um danificadozinho, já não serve. Mas aquilo ali, se fazer uma preparação, fazer um trato ali, ele está de primeira qualidade, né? Então, o que a gente faz? A gente sempre deixa à disposição das pessoas, igual eu estou na beirada do asfalto ali, aí passa uma pessoa e fala, se você não tiver preconceito, se você quiser, pode levar, que eu não vou te cobrar. Então, o que a gente pensa em fazer na barraquinha, o pessoal está chegando na feira, a gente vai ampliar essa barraquinha, e dizer para eles, se você quiser deixar aqui, eu vou vender mais barato. Se você vender na feira de R$4, por exemplo, eu vou colocar uma promoção aqui de 2. Mas eu vou ser sincero, dizer que sobrou da feira e tal, e aqui quem quiser levar, leva. O que não levar, já vai para o lixo mesmo, que eu vou levar para o lixo, então já cumpriu o seu ciclo, a gente vai fazer isso, né? Porque o desperdício, mesmo aqui na comunidade que é pequenininha, é muito grande ainda, e são coisas boas, que a gente faz extrato dos tomates e tudo mais, né? Aí, às vezes, eu me torno um cozinheiro, assim, de poucas horas ali para fazer um extrato e tudo, e aí a gente faz esse aproveitamento. Então, o nosso objetivo é fazer tipo um agroshopping ali, onde a gente coloca as coisas em exposição, coloca uma plaquinha lá, verdura em promoção, produto em promoção, e a hora que a pessoa vir para comprar, a gente explica, está em promoção por isso, por isso, por isso e por isso, né? E a gente, de qualquer forma, a gente está contribuindo. E aí, a gente tem que estar sempre se preocupando, né, de ajudar as pessoas a se alimentar melhor, né, ter uma comida de verdade, e também de estar agregando valor, porque a necessidade cada dia mais aumenta, né?
Acho que por enquanto é isso. É uma questão realmente de insegurança alimentar, o senhor está certo. Flávia? Seu Valdivino, sou sempre à frente do seu tempo, né? O Gessé, quando ele começou a fala dele hoje, ele falou do movimento da fruta feia, que é um movimento que tem na Europa, né? Nasceu em Portugal, acho que aquele pode falar um pouco melhor sobre isso, que é um programa de valorização, né, da fruta feia. Porque no mercado ele só quer aquela fruta encerada, aquela fruta bonita, né? E a feia, que normalmente é agroecológica, né? Ela fica de lado. E uma outra coisa é que tem muitos mercados na Europa que organizam a xepa, né, do lado de fora e fica disponível para as pessoas pegarem. Né? Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha e que ela faz a feira dela toda no mercado do lado de fora, com o que não é vendido lá dentro, né? Então, só para dar essa contribuição, que o que o senhor está fazendo é um movimento mundial, né? Muito, muito importante isso. Os espíritos estão trabalhando, né? Estão tentando minimizar o problema da fome. Ednilson, pode falar. Quero só acrescentar que nessa hora cai muito bem o aproveitamento integral dos alimentos, o pensar nos subprodutos, que ao valorizar um produto, né, um alimento, não seria só esse alimento in natura, o seu consumo mais tradicional, mais básico, mas pensar nos subprodutos, naquilo que ele pode trazer como valor agregado, como não só cultivo consociado, mas também produção, né? Novos produtos consociados. Aí, por exemplo, o que colaboraria bastante para evitar esse grande desperdício, entre aspas, do pequi. A utilização do pequi em outras formas, né? Em formas de conservas, aí vem as geleias, aí vem os relishes, aí vem os chutneys, aí vem a própria conserva mesmo, a compota do pequi, porque isso aí pode durar durante muito tempo. Preparações, no caso desses outros vegetais que sobram, de repente vem os picos, né, de vegetais que também podem ser feitos a partir desses alimentos. E tudo isso, acho que o que seria interessante, a gente já tem uma grande onda, né, no nosso país que já promove alimentos orgânicos, que já promove os alimentos agroecológicos. Agora, talvez fosse a hora de conscientizar os produtores que aquilo que é produto comercial para eles não necessariamente é só aquele alimento que ele colhe lá da horta, da propriedade dele, mas que ele pode gerar outros subprodutos e eles também ter valor comercial e acabar incrementando a cadeia, aproveitando as questões da sazonalidade, né, desses produtos. Eu creio que esse caminho vai ajudar bastante a solucionar questões como essa do pequi. E sobre o pequi, eu, apesar de estar aqui na Bahia, tenho uma relação afetiva muito grande com o pequi, porque a primeira vez que eu estive em Goiânia, imagina, eu cheguei em Goiânia pela rodoviária. E aí, quando você entra na rodoviária, aquela praça de alimentação do Shopping Flamboyant, você só cheira pequi. Então, para mim, o cheiro de Goiânia, o cheiro do Centro-Oeste é o cheiro do pequi. Né? E é uma memória afetiva muito grande para mim. Eu amo o pequi também, apesar de estar aqui, apesar de que aqui ele é muito criticado pelo seu sabor extremamente forte, característico. Mas sabendo se dosar, dá excelentes preparações. Dá para fazer um musseline de mandioca com pequi, que é maravilhoso. Eita, mano do céu. Vai lá, Luana. Gente, olha, eu como uma legítima goiana do pé rachado, que é do trecho Goiás e Tocantins, olha, é bom demais ver alguém que não é do nosso estado falar com tanto gosto assim dos nossos sabores, das nossas riquezas. Olha, Ednilson, você está cada vez mais comprando comprando não, né? Ganhando merecidamente seu passe para virar serratense, viu? Muito bom. Obrigado, minha amiga. Em breve nós vamos estar aí. Chegar me deu saudade agora de meu Goiás.
Então, aí são duas questões que foram colocadas, né? Uma do aproveitamento dos alimentos pelos próprios produtores do processamento, e a outra que o senhor Valdivino colocou, que é feito já em vários lugares do Brasil e da Europa, que é aqueles produtos não tão bonitos serem vendidos com um preço mais acessível. Mas na agroecologia, a gente não come o bonito, a gente não come o belo, a gente come o bom, né, e o gostoso. Então, eu, por exemplo, depois que eu passei a estudar e entender um pouco melhor a agroecologia, nunca mais eu fui atrás daquelas frutas vistosas, bonitas. Agora eu vou sempre naquelas pequenininha, mirradinha, que é aquela lá que tem mais sabor, que ela se concentra uma quantidade maior de açúcar e tal, e é bem mais saborosa. Mas isso é uma consciência que a gente também precisa despertar das pessoas e que é necessário a gente já começar a trabalhar com os nossos filhos em casa. Porque eu tenho criança em casa, né, por exemplo, elas vão querer aquela maçã bonita, vermelha, que é da Branca de Neve, né? Ou aquela goiabona chique, bonitona. Não vai querer aquela goiabinha pequenininha, né? Aquela bananinha pequenininha. Eu já vou nas minhas netinhas e digo, olha, uma bananinha pequenininha, ela é tão gostosinha. Para você não querer aquela bananona, bonitona, toda cheia de agrotóxico, né? Então, e isso vai da gente também de trabalhar nossa mentalidade, a mudança cultural que a gente tem de querer comer o bom, o bonito e o belo e o caro. Nem sempre o caro, o belo e bonito é o gostoso, é o melhor para você. Então, isso eu tenho feito muito, principalmente que eu compro muito produto agroecológico, muito produto orgânico, não são tão bonitos. Tanto que um vizinho bateu outro dia aqui, olha, isso aqui é uma couve. Quando eu olhei para aquela couve dele, eu falei assim, mas o que o senhor põe nessa couve? Porque é uma couve enorme, assim, totalmente diferente da que eu compro orgânica, pequenininha, que é mirradinha, que eu estou acostumada a comer. Então, já logo desconfiei que a couve do vizinho, apesar da boa intenção dele de me dar a couve, não era uma couve assim tão gostosa. E eu fiz o teste realmente e cortei as duas couves e fui comer. Eu falei, não, isso é besteira da minha parte. Então, mas foi a couve pequenininha, o sabor era outro da couve bonitona. Então, essa questão cultural, e é isso que o Sr. Valdivino vem fazendo, e que a gente tem várias CSAs, várias organizações hoje no Brasil que estão focadas nisso, restaurantes, alguns supermercados, não dessas redes grandes, né? Mas que já vem fazendo isso. Então, aquele que vai ficando mais feinho, coloca lá fora, que não está tão no padrão de venda maior lá fora. Eu, quando viajei uma vez que eu fui para Portugal, eu só comia as coisas que estavam lá fora. Eu nem entrava dentro dos trem, porque para mim já estava tudo lindo que estava lá fora, tudo, né? Eu cansei de comer as frutinhas pequenininhas, feinhas que estavam lá fora. E a mesma coisa a gente faz, né? Então, eu, por exemplo, mas é uma coisa minha, aqui em casa a gente foi educado para comer o que tem. Né? A gente come o que tem, o que está disponível. É isso que tem. Se tem abóbora, é abóbora. Se tem abacaxi, é abacaxi. Se tem você tem pepino, quiabo, é o que tem. Então, eu não tenho que querer o que não tem, que é bonito, que é belo. Mas a educação e a cultura de muitas pessoas no país é isso. Você come o belo, é diferente, é o que não é nosso. Por que eu vou querer importar um produto se eu tenho excelentes frutos, excelentes castanhas aqui no Brasil? Eu vou querer comer nozes, não sei o que, se eu tenho baru. Você tem a castanha de caju, você tem outras coisas aqui. Então, é um pouco disso. Pode falar, dona Flávia. Eu queria acrescentar que é uma mudança de mentalidade não só nesse consumidor final do mercado, do extra, eu moro numa comunidade bem humilde, né? E aqui a gente tem um cenário, todos os mercados têm disponível na primeira gôndola, logo assim que você entra no mercado, um mundo de bolacha recheada e suco em pó, suco de pó, né? Refresco. E tem uma coisa, e o que eu escuto muito aqui é quando a gente faz algum alimento mais tradicional, eles se referem como comida de pobre. Então, assim, existe um preconceito nosso
nosso, que eu falo da sociedade, de quem produz, né? Aqui todo mundo é produtor. Então, muitas coisas que eles vendem, eles também a família não consome. Né? Isso eu estou falando que eu percebo aqui em Itaquaruçu, onde eu moro. Né? Então, eu acho que é uma educação geral, não é só a educação do mercado, não é só do consumidor de Palmas, é de quem está na roça mesmo. Porque aquela relação de confiança que você comentou anteriormente, ela só vai se estabelecer se você confiar no seu produto. Não adianta a gente fingir que, olha só que legal que eu tô. Se você não acreditar, né, na importância do agroecológico, se aquilo não estiver dentro de você, essa relação de confiança ela fica abalada, eu acho. É essa distribuição. Então, tá certo, Flávia, você está bem certa, bem colocado a sua fala, no sentido de realmente eu tenho que vender alguma coisa, eu tenho que passar alguma coisa que eu tenho para passar, que eu vendo. E isso, no caso do seu Vó Divina, a gente até encontra, mas eu tive prazer também porque a gente teve um projeto de uma feira na universidade, uma feirinha agroecológica e tudo mais. Eu fui buscar produtores próximos que queriam participar, e eu peguei de algumas comunidades mais próximas, e assim, eles vendem o produto, mas eles não tomam, por exemplo, o leite natura. Eles vendem, mas eles não tomam. Ovos, não comem o deles. Né? Não comem frango. Então, assim, tem isso. Eu acompanhei a família porque eu acabei ficando muito tempo acompanhando a família, e acabei, a filha da família veio trabalhar comigo e ela conseguiu passar no vestibular, e a gente vai acompanhando, e eu acompanho até hoje. Então, a mudança de mentalidade, de fazer ela acreditar que os produtos deles eram bons e que eles tinham potencial para melhorar a vida deles a partir daqueles produtos, ficou meio que só na tentativa mesmo, né? Não sei, quando ela terminar a faculdade de agronomia, quem sabe ela volta para casa e tenta mudar isso, que foi o que eu consegui fazer digamos, de melhoria para a família, foi trazer uma pessoa para estudar e tal. Mas, então, você percebe que eles têm um certo preconceito com seus próprios alimentos, com suas próprias comidas, que o bom mesmo é comprar bolo, bolacha recheada, essas coisas do mercado. Pois não, André, pode falar. É o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Não, é só para reforçar a sua fala e a do próprio Darcy, quando ele clama por essa necessidade de a gente estar alimentando uma rede para estar trabalhando esses conceitos da agroecologia. Aí eu estou falando aqui mais para ficar registrado na gravação. Acho que uma boa estratégia para começar a quebrar essa cultura que a mídia publicitária acaba pressionando, né? Todo mundo que tem televisão acaba sendo pressionado por isso. Seria um trabalho de base nas igrejas, né? Por exemplo, Taquaruçu tem 6.000 habitantes e tem 30 igrejas, 2 católicas e 28 evangélicas. Então, acho que um bom pontapé seria realmente assim, né, sensibilizar os pastores. A igreja acho que é um bom exemplo, porque ela acaba agregando muita gente das comunidades. É uma instituição forte, né? E que tem confiança, que pode trazer essa parte da alimentação, de trazer esses hábitos, de mostrar como estar bem alimentado é importante, né? Como trabalhar essa questão do alimentar. O Ednilson falou, a escola também, sim. A escola também. Eu acho que a escola acaba sendo uma extensão, né? Também. Até porque você tem os temas transversais, né? E que deveriam estar sendo trabalhados. Então, eu acho que igrejas e escolas seria aí 2 elementos para um pontapé inicial, na verdade, para criar uma sinergia. Para que a gente família, né? São 3 instituições, a família, igreja e escola. Exato. Exatamente. Seu Valdivino, fica à vontade.
Eu queria voltar no que o Ednilson falou quanto à questão da agregação de valor. Um exemplo que a gente teve aqui. Teve um primo meu, até o Joel, que passou as rapaduras, professor, aqui. Ele começou a fazer uns temperos, aproveitando a pimenta cheiro, pimenta ardida, e esse negócio estourou aqui, que ele passou a entregar em supermercado, passou vendendo nas feiras, né? Aí de Comé foi para Guaraí e ficou vendendo nas duas cidades. Aí muita gente passava mensagem dizendo: nossa, o tempero da Matinha é bom demais. Aí eu fui no supermercado e via muito aquela prateleira cheia, ele criou uma marcazinha e tal, né? Só porque parece que devido ao trabalho que dá, e aí o trabalho da horta já é pesado, aí por chegar em casa, às vezes querer mais sossego, querer descansar. Quando foi esse dia eu perguntei: e os temperos? Tá vendendo bem, eu tô vendo as suas propagandas. Falei: não, rapaz, nós parou, porque não tinha servido demais e ainda não tá fazendo mais, não. Né? Então, falta isso que vocês estavam falando, falta a conscientização da pessoa de saber que se ele está vendendo um temperinho, às vezes, por R$ 3, é mais vantagem do que se ele deixar aquilo perder, porque ele está agregando mais valor e, além de tudo, ele está ganhando uma afeição do povo, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? Muito valioso, assim, essa questão da gente trabalhar alguma coisa dessa agregação de valor das coisas que está perdendo, né? Darcy? Exato. Sim. Olha só, Valdivino, você tocou num assunto interessante que sabe o que vem em minha mente e o que é que eu estou fazendo em Araguacema? Estou em busca disso. É o empreendedorismo rural. Enquanto eu sou pequeno produtor, eu tenho orgulho do que eu sou, do que eu faço, plantar baru, plantar fruto do cerrado, como eu faço, né? Eu sou filho de agricultores tradicionais, né? Nasci dentro da roça, cresci dentro da roça, e eu sei a vida de um pequeno produtor. Só que o que choca a gente nessa linguagem toda é que a gente acha que nós somos só simplesmente uns passageiros nessa terra, no sentido de fazer, de colocar o alimento na mesa, essa responsabilidade. Nós esquecemos de que nós somos empreendedores, entendeu? Daquilo que nós fazemos. Se eu mexo com uma horta, eu sou um empreendedor. Se eu trabalho com fruto do cerrado, eu sou um empreendedor. Se eu tenho uma propriedade rural, eu sou um empreendedor. O que eu estou buscando aqui em Araguacema é o empreendedorismo rural. Colocar no coração do agricultor que ele é um empresário. Mostrar para ele que ele pode, entendeu? Desenvolver e trazer uma sustentabilidade, né? Aí entra a sustentabilidade na sua economia, né? Além dele estar trazendo a sustentabilidade ambiental, ele vai trazer para a sua economia também. E nós precisamos disso. Se envolver ou nos envolver com o poder público para trazer a essa questão à tona. Entendeu? Vamos realmente falar do empreendedorismo rural, que nós teremos, sim, uma sociedade bem mais forte, uma agricultura bem mais forte, bem mais produtiva, porque tudo, eu volto lá ao início da nossa conversa, tudo é questão da confiança e da questão da falta de visão de negócio, que a gente não tem como pequeno produtor. É só isso, né? Mas tranquilo, vamos avante. De negócio. Outra coisa também é quanto você falou da questão do produtor rural, do agricultor familiar, pegar suas coisas e vender e comprar o de lá. Muitas vezes eu vi a minha mãe vender um frango caipira e comprar um de granja. Quer dizer, ela que o de granja rendia mais e tal, né? E a gente vê isso, né? Vender uma dúzia de ovo caipira, às vezes porque é o dobro do preço de um de granja, para comprar o de granja porque rende mais. Isso, às vezes, acontece questão de falta de às vezes, um conhecimento, e também porque a família é grande, vai pensar que comprando mais vai render mais, né? Mas é a questão realmente de consciência, né? Essa consciência que a gente vai pegando no dia a dia, quando a gente vai conhecendo realmente
o valor do alimento de verdade, né? A gente sempre ouve dizer, que a gente faz feira, a gente ouve dizer assim, a melhor propaganda é você pegar, por exemplo, uma banana sua e você comer. O cliente vê você comendo uma fruta que você está vendendo, ele vai ver que aquela fruta realmente é de primeira qualidade, porque quem está vendendo está usando dela, né? Então, faz parte de tudo isso aí, né? Desculpa aí ter me entrado no meio aí, mas acho que Imagina, era está ótimo, está ótimo. É bem isso mesmo. Essa questão de empreendedorismo que ele colocou, né? Que nem sempre talvez esse empreendedorismo seja do lado do capitalismo, né? Esse empreendedorismo pode ser um empreendedorismo social também, de você conseguir trabalhar com a comunidade, usar melhor essa união das pessoas, né? Que a gente chama de capital social. Alguém levantou a mão aí? Quem foi, Ednilson? Quem foi que E levantou a mão? engraçado que eu ia falar exatamente isso que você falou, Keila, que o empreendedorismo ele pode vir também na veia social e ainda acrescento mais uma outra coisa. Numa propriedade rural, tudo pode virar um produto, no bom sentido da comercialização, tudo pode virar um produto. Eu vou dar só alguns exemplos para vocês. Se eu como uma banana, o que é que eu faço com a casca? A casca eu posso simplesmente colocar em água, né, para esquentar em fogo brando. Antes da fervura, desligo, tem um fertilizante. O líquido é fertilizante, é rico em potássio. Se eu faço preparações em casa, pego casca de cebola branca, casca de cebola roxa, casca de alho, cascas em geral, torro no forno médio, trituro, misturo com sal saborizado. Né? Então, a gente tem várias alternativas com aquilo que poderia se jogar fora e que vira produto, e que, às vezes, não precisa passar por um processamento tão trabalhoso como esse exemplo que você deu do seu irmão, Valdivino. Que, às vezes, assim, para uma pessoa que já tem uma rotina na agricultura, ele ainda tem que ter uma outra rotina pesada de preparação de subprodutos, ele vai optar por aquilo que ele está mais acostumado a fazer. Mas se dentro da sua rotina diária, ele pode, a partir daquilo que ele jogaria fora, ou utilizaria de outras formas, fazer algumas produções que possam ser vendidas e não necessariamente toda semana a mesma coisa. Ele pode variar ao longo da semana. Ele aumenta a sua cadeia de valor, né? E aumenta as suas possibilidades. Isso é algo que eu acho que é fantástico quando a gente pensa no aproveitamento integral do alimento com vistas a essa produção, porque aí entra tudo, é a responsabilidade social, o empreendedorismo social, a questão ambiental, tudo. Produtores de mandioca que fazem a farinha, um dos maiores problemas que a gente tem é o que fazer com a manipoeira. A manipoeira é fertilizante. Então, é só saber a dosagem certa, a neutralização correta, aquilo ali pode virar fertilizante. Né? E esse aproveitamento é fundamental para a gente hoje. Acho que aqueles famosos R's, né? Que não são mais 3, são 6, e que viram não sei quantos. Hoje é o momento dos R's. Né? O século XXI pede por isso. Reaproveitar, né? Reutilizar. É isso aí. Seu Valdivino? Por enquanto, estou me contemplando tudo que vocês estão falando aí. Ah, que coisa boa. Então, assim, para fechar, eu não sei se tem mais algum assunto que vocês queiram tratar, mas é um pouco do que a gente se colocou, que foi colocado aqui, e pensar em construir essa cadeia curta e essa relação que a gente precisa estabelecer de confiança e também mudança de paradigma mesmo, quando a gente fala da academia, mudança de paradigma, que nada mais é mudar os nossos hábitos, mudar as coisas, aceitar um pouco melhor e entender que nós somos capazes de fazer se a gente não fizer sozinho, se a gente fizer junto. E que essa rede que foi colocada, que foi estabelecida nesse projeto Arca dos Saberes, essa rede tem um potencial de transformar esse estado, de transformar a forma de alimentação, né, de estabelecer novos padrões de consumo consciente de alimentos, de pensar essa questão agroalimentar muito maior, porque nós não somos mais nós somos vários, somos muitos, somos essa rede.
E essa rede que foi estabelecida, ela vai poder e tem o poder de fazer essa mudança, ou seja, de quebrar esse paradigma, tá? Então, eu, enquanto da universidade, mas aqui eu não estou falando só do meu papel de pesquisadora e cientista da universidade, estou falando também como pessoa atuante, militante por comida de verdade, que é o que eu faço. Eu estou falando em subsistência, em persistência, em continuidade de políticas públicas para os agricultores familiares, porque são deles, do trabalho deles, que a gente come. Se não tiver agricultor familiar, se não tiver essas pessoas no campo, nós não vamos ter comida na mesa. Então, nós, né, eu já estou ficando meio velha e tal, mas meus filhos, meus netos e tudo mais. Se a gente não boa noite, Socorro. Não mudar esses pequenos hábitos, essas maneiras de elaborar pratos, de aproveitar alimentos e de compartilhar comida, e comida de verdade, nós podemos ficar sem os principais recursos que a gente tem hoje, que são os recursos naturais. Aí eu estou falando de água e de solo, que são os principais. Sem água, sem solo, sem terra não se produz, e sem água menos ainda. Estou falando dos recursos humanos, e aí estou falando das pessoas e das relações afetivas que se constroem em cima desse território que é a terra, que somos nós, e dessas parcerias que vão se estabelecendo. Então, assim, esse momento e esse projeto, ele é, gente, maravilhoso, encantador. Ele tem esse potencial de estabelecer, de dar continuidade, de a gente, não, tudo bem, não deu para dar o curso de extensão agora, mas a gente pode fazer uma ação em tal lugar, a gente pode pensar junto, pode compartilhar o que o seu Valdivino está fazendo na outra comunidade e estabelecer, continuar essa relação e buscar divulgar também o que vem sendo feito, que daí é a questão de mostrar, não adianta só você fazer, você tem que mostrar o que você está fazendo, né, o que é feito de forma correta, para que as outras pessoas tenham vontade de fazer e queiram estar participando desse processo. Então, e trabalhar com cadeias curtas, e aí eu estou falando agora enquanto economista, que pensa na geração de renda, que pensa no básico do básico, porque o ser humano ele nasce, né, nasceu, leva um tapa na bunda, respirou, chorou, o próximo passo é se alimentar. Então, pensar nessa alimentação do peito, no leite, né, do peito da mãe, uma mãe bem nutrida, bem alimentada, que possa nutrir seu filho, a como estabelecer esse preparo desses alimentos, e até na escola, e depois na comunidade, na igreja, onde quer que esteja, né? Então, assim, eu vejo, e aí não é uma crítica, pastor, que eu vou fazer, mas como foi tocado, o Rodrigo tocou e falou das igrejas, principalmente quando eu vou nas festas das igrejas, e assim, eu vou muito em festinha de igreja, em casamento, quando as pessoas servem aquele refrigerante, aquelas coisas assim, eu falo, gente, mas com tanta comida boa, vai servir logo uma comida tóxica dessa, não estou falando, né, e assim, achando que é gostoso. Então, às vezes, um prato elaborado com mais carinho, né, uma comidinha ali, um caldo que é gostosinho, você está alimentando melhor aquela pessoa do que enchendo ela de salgadinho, de refrigerante, de sorvete, e entre outras coisas. Então, a gente pensar nessas mudanças, e essas mudanças podem ser feitas nas nossas principais instituições mesmo, que é casa, né, o lar, família, igreja e a escola. A escola, com o PENAI, ela já conseguiu um avanço enorme do tempo que eu claro que eu tenho, assim, eu sou muito jovem, tenho uns 50 anos, então nos anos 70, eu merendava na escola, que a gente chamava merenda, né? Tocava assim, a merenda. E a merenda era vinda dos Estados Unidos, então era aquele leite em pó horrível, era um trem horrível, que a gente, uma sopa horrorosa. E hoje, quando eu vou nas escolas, eu vejo as crianças comendo, principalmente porque eu acompanho muito o Fidencio Bogo e as outras escolas ali, que são escolas EFAS, né? Eu trabalho
com educação rural, né? Educação do campo e agroecologia, que é o meu forte, e eu vejo as crianças se alimentarem e falo, gente, graças a Deus, que bom, que bênção essas crianças poder comer comida de verdade, feita na própria escola e produzida aqui. Então, esse, para mim, já foi assim, olha, né, um avanço, uma inovação daquelas que não tem preço, olhar para isso. E saber ainda que essas crianças estão comendo alimentos de uma comunidade igual a Matinha, lá da comunidade lá do São Francisco, de outros assentamentos, que tem esse potencial para produzir esse alimento, e saber que essa pessoa que está produzindo esse alimento cuida desse alimento, não deixa agrotóxico, não deixa esse alimento se perder com tantas questões químicas, né? E que pode atrapalhar no consumo desse alimento. Então, gente, a gente pensar realmente nisso, e esse pensamento vem, né, a universidade ela não consegue vir com isso de goela abaixo na lógica top-down que a gente pensa. A gente tem que vir aprender com vocês e ouvi-los para poder levar isso e depois pensar nas políticas públicas que são colocadas. Então, nós, enquanto conselho, enquanto universidade, enquanto instituições, a gente pensa, mas a gente não pode adivinhar o que vocês precisam, o que a comunidade precisa lá. Então, essa fala, esse saber do que é muito importante para nós, ou seja, a gente precisa estar conectado, continuar essa parceria. Resumindo, é isso que eu tenho para dizer, né, e agradecer o convite, dizer que cadeias curtas é isso, é vender numa feira, é vender de CSA, que a gente já experimentou, que é a Comunidade Sustenta a Agricultura, que é uma forma muito interessante também, que se usa, né, de você produzir a cesta e a pessoa participar da produção daquela cesta e receber aquela cesta por mês, ela paga antecipado para receber aquela cesta, ela participa do processo produtivo, da gestão da propriedade. Então, que Cavalcante tem. Em Cavalcante tem uma experiência, professora, muito boa. Nós tivemos uma aqui em Itaquaruçu, foi muito, muito produtiva, e quando eu estive no evento do CBA de 2019, que foi o último antes da pandemia, eu participei de várias experiências lá, e a nossa foi muito... E eu tenho certeza que a gente pode resgatar isso em alguns lugares. Nossa, é incrível, a experiência é muito boa. Eu participei, foi maravilhoso, eu super indico para quem quiser, né, é uma forma de venda e você receber aquela cesta. Então, assim, mas aí também tem a consciência de ir lá e produzir, participar realmente, né? Não deixar o agricultor, o produtor fazer tudo sozinho. Então, tem que ter essa consciência, tem que ser assim, tá? Para poder dar certo. Então, como o professor falou, não, tudo bem, tem que ter um empreendedorismo, mas a questão social, ou seja, as relações sociais são a base de tudo. Não importa a sua religião, sua crença, a forma de pensar, não importa, gente. É o respeito mútuo, é você estar junto, é querer fazer melhor para você receber o melhor. O melhor é uma comida boa, pelo menos para mim, né? Que adoro comer, por isso que eu sou gordinha. Então, assim, uma comida boa na minha mesa. E mineiro, você sabe, ele recebe pela cozinha, né? Então, o povo... Difícil alguém chegar aqui e não ter um cafezinho, um pãozinho de queijo, uma coisinha assim. Mas para isso eu preciso do polvilho, preciso do queijo, né? Preciso do leite, preciso dos ovos e outras coisinhas, né? Então... E até das plantinhas que eu tenho ali, né, meus condimentos e tudo mais. Mas preciso principalmente que outra pessoa produza algo para eu comer. Eu penso que não tem prova de amor maior que eu possa receber na minha vida que alguém me oferecer comida, porque taurino, você sabe, né, gosta de comer. Então, quando alguém me oferece a comida, eu falo, gente, me oferece, mesmo que seja comprando uma comida, para mim, aquela pessoa já ganhou meu coração, já ganhou tudo, porque... Gente, confissões da professora. Agora a gente já sabe como pegar a professora. Pela boca. Literalmente pela boca. Sincericídio. Ela cometeu um sincericídio daqueles assim. É isso aí, professora. Errada não tá. Comida boa, de qualidade, é muito bem-vinda, gente. É muito bem-vinda. Não sou taurina, não, mas eu sou nesse esquema aí também. Que gosta de comer, né? Eu concordo. Piqui, então. Gente, vocês não estão ligados. Eu amo piqui.
Ai, gente, pois é. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos. Quando vocês quiserem falar comigo, a Flávia tem meu contato, o Rodrigo tem, está lá no grupo. Se quiserem vir visitar a universidade, o NEADES, que é o Núcleo de Estudos da Agroecologia que a gente coordena, de vez em quando a gente faz umas loucuras por aí, né? Mas a gente está aberto para ouvi-los, para compartilhar, para fazer projetos, para elaborar, para fazer o que for necessário, tá? E seu Valdivino, me aguarde, porque esse ano eu vou aí, esse ano não passa. Já estou preparando, nós estamos preparando já. Eita, nós. Aguardar vocês. Então tá bom. Mas, como você falou, professora, eu já disse aqui em outra oportunidade, comer é celebrar, né? A celebração, em todas as celebrações tem que ter alimentação e de preferência, alimentação de verdade, né? Alimentação verdadeira aí, né? Outro dia, eu vi uma palestra do Cortella, acho que você já deve ter visto ele também, essa palestra também, falando assim, que eu sou convidado para um churrasco, aí eu já chego na hora que o churrasco já está queimando lá, eu só como aquele churrasco e vou embora. Aí ele diz assim, que a maior importância que uma pessoa chama a gente para jantar, chama para um churrasco, é o bate-papo que tem antes do churrasco e o bate-papo que tem depois. É as ideias que aquela família que está me convidando quer me passar e quer ouvir de mim algumas ideias. Mas às vezes eu só estou pensando na barriga que eu vou ali para encher, e aí encho a minha barriga e vou embora, né? Mas eu achei muito interessante, não porque eu aprendi com ele, mas é porque eu sempre falo, a gente tem um almoço de família que a gente faz todo mês, os irmãos decidiu, né? Porque o papai e a mamãe sempre faziam isso, procurava uma data, inventava uma data comemorativa para reunir a família para fazer ali um almoço, uma janta, uma coisa. Aí depois a gente passou um tempo, agora a gente está começando. Aí sempre eu digo, olha, esse almoço não é apenas para se alimentar o físico, não. É para a gente alimentar também o intelectual, o espiritual. É para a gente sair daqui mais fortalecido, né? Então, para mim, a alimentação, seja ela sozinho ou seja junto com pessoas, é o celebrar da vida, o celebrar daquilo que a gente viveu naquele dia, né? É muito interessante, assim, é muito emocionante pensar dessa forma, né? E falando também, quando você falou do PENAI, uma coisa muito bonita que acontece no PENAI, a gente teve muita dificuldade no início, a gente chegava com os alimentos na escola, às vezes aquelas merendeiras que às vezes não tinham uma consciência assim, dizia, o que eu vou fazer com abacate? Eu vou jogar esse abacate fora porque eu não sei nem fazer, não sei nem o que eu vou fazer com esse abacate. Mas por que você não trouxe essa banana madura? Agora você traz banana verde, não vai ter que madurar? Né? Quer dizer, essa falta de aproximação, de reciprocidade que tinha entre a escola, entre os professores e os produtores, né? O papel do produtor é só aquele papel de pai que tivesse aluno na escola. Mas aí depois desse PENAI, com o correr do tempo, né, com o dia a dia, hoje tem uma reciprocidade familiar, né? Aquela coisa que acontece na comunidade de uma professora, de uma diretora de escola, de uma responsável pela merenda, até chegar a vir na comunidade para falar com aquela pessoa que entrega lá, hoje está faltando na escola isso, eu tenho possibilidade de me entregar? Às vezes até fora do contrato do PENAI, isso acontece, né? Às vezes a diretora vem para almoçar na casa de uma família. Então, eu, por ser família, por valorizar a família, eu valorizo muito essas coisas, né? A gente chega para entregar num colégio, aquela pessoa fala, nossa, mas que produto bonito, obrigado por você estar produzindo para a gente. Quer dizer, isso vai quebrando aquela coisa, aquela timidez, aquele conservar, aquela reserva que o produtor tinha, né? Agora ele já está sendo tratado como uma pessoa igual a todos, então isso quebra, né? Isso dá uma alegria. Parabéns aí às professoras, parabéns às merendeiras, às diretoras, às chefes de merendas que têm nos dado essa alegria, que tem dado alegria para tantos produtores por aí afora, né? Isso é uma alegria para a gente, eu como representante de produtor aqui, eu fico feliz assim de ver porque eu visito muitas as pessoas que entregam, aí uma pessoa conta uma história, uma família conta uma história, outra família conta outra, e aquilo vai aumentando o nosso vocabulário, a nossa bagagem, isso é muito interessante, né? As trocas.
É verdade. Eu faço parte do Conselho Alimentar, né? Gente, não tem um prazer maior do que a gente receber um elogio como agricultora, como agricultor, né? E a pessoa dizer assim, poxa, mas teu produto é maravilhoso, eu gostei tanto e tal. Porque eu já faz um bocado de tempo que a gente entrega também no PENAI, PAA, compra direta. Então, é muito gostoso fazer parte dessas coisas, né? Se sente valorizada. Ela se sente valorizada. A gente se sente valorizado. Quantas vezes a gente se sentiu excluído, né? Por ser da roça, porque... que fulano mora na roça, né? Isso daí é uma roceira, não sabe nada, não. Então, essa exclusão, eu percebi desde quando a gente começou o trabalho, assim, nas escolas, quando começou os programas, né? Eu sou muito feliz de ter feito parte de toda essa luta de hoje a gente ter esses programas. Mas eu mesmo me sentia muito excluída, por ser assentada, ser da roça, além de ser negra da roça, né? Mas hoje eu me sinto feliz, porque quando a gente participa dos conselhos, das coisas do município, é muito bom. E quando é valorizado, melhor ainda. Eu me sinto gente agora. Que coisa boa. Rodrigo, você quer falar? Na verdade, o Socorro leu meu pensamento, que eu ia falar assim, Socorro tá muito quieta. Aí ela foi e falou. E falou bem ainda, fez uma fala excelente. Mas ela tem mais coisa para falar. Ela tem mais coisa para falar. Fala aí, Socorro, dessa valorização que é importantíssimo mesmo. Por isso que as cadeias curtas têm esse papel de valorizar mesmo o produtor. Porque o ato de produzir um alimento, o ato de preparar, de cozinhar um alimento e o ato de comer são os atos mais políticos que tem de escolher um alimento. Com certeza, com certeza. Eu conheço a comunidade do Valdivino, eu sei lá também o trabalho deles. Gente, eu tenho bagagem demais. Então, é a paixão que eu tenho. Eu conheço um pouco da Bahia, alguma coisa da Bahia. Muitos grupinhos de trabalho, assim, lindo. Que o pessoal trabalha aquela questão do iogurte feito de leite de cabra, que era para entregar nas escolas. Gente, é muito gostoso, participar e ver lugares diferentes. Então, é muito bom fazer parte de um grupo desse. Eu me sinto, assim, uma pessoa Eu nem sei se eu sou agricultora mais, hein? Sim, privilegiada. Rapaz, você não é agricultora? Chegando por vir, todo dia fazer farinha. Hoje eu levei para fazer o lanche, nós organizamos a questão da associação do assentamento, eu levei o lanche, foi requeijão, né? Que delícia. Aí o pessoal, mas é requeijão? Não, dona Socorro, eu quero requeijão. Eu digo, sinal de que a gente também faz alguma coisa, né? Isso é muito bom. Bom demais. Quando eu fui na comunidade do Valdivino, eu senti muito bacana. Muito bem. É muito gostoso participar. Que bom. Na Bahia, então, que tem uma riqueza danada. Na Bahia, então, tem uma riqueza danada. Dá até música, Rodrigo, ó. E a gente vê que o nosso Tocantins é mais rico do que na Bahia, né? Foi o que eu percebi. Mas... É porque é maior. É porque o território é maior. Peraí. Entenda uma coisa, Maria. Você não é alguma coisa. Você, como agricultora, e todos os agricultores, você faz a base de todas as coisas. Então, você não é alguma coisa, é tudo. Você é a base de todas as coisas. Tudo. É verdade, é verdade. Lorena está com a mão levantada. Eu quero mais celebrar essa fala de Maria e reconhecê-la. Eu tenho, assim, a sorte de morar num lugar, Maria, Valdivino e caros colegas. Aqui aqui a força da agricultura familiar é incrível. A gente tem uma cidade de pouco mais de 8.000 habitantes, que é Alto Paraíso,
E a gente tem, assim, 4 feiras na semana. Nossa, que maravilha. 2 só para o pessoal da agricultura familiar, né, de um programa específico. E uma faz sempre, cada feira faz 2 dias, né? Uma é sábado e terça, a outra é quinta e domingo. A de quinta e domingo é só o pessoal dos assentamentos de agricultura familiar. E a de sábado e terça são de outras localidades que não é de assentamento oficial, né? E é incrível a variedade de coisas que nós temos. Agora a gente está na fase das cebolas, das beterrabas, cebolas e beterrabas enormes, sem contar nos frutos do cerrado, né? E então, assim, aqui a gente vê, porque aqui também a gente teve, Maria, a questão do turismo, né? Então, por exemplo, a nossa feirinha, que é a feirinha que a gente de sábado que vai comprar as coisas da feira, ela é muito frequentada por turistas, então isso também deu um boom, né? E também a mentalidade das pessoas que vieram morar aqui, que são pessoas muito ligadas à alimentação saudável, né? Ao slow food, alimentação vegetariana. Aqui também é um lugar de muito protagonismo de lutas pelo meio ambiente, de ativismo. Então, isso que a professora Kelly fala, que comer é um ato político, aqui ele é vivido muito assim, né? Então, celebrar mesmo, assim, através desse meu testemunho de estar num lugar que a força da produção local é o que segura os hotéis, as pousadas. Não que não venham os alimentos do Serasa, da distribuidora, né? E outra coisa que aqui também é muito incrível é a valorização das coisas do Cerrado, né? A gente tem muitas comunidades. Então, nossa, o dia que você chegar aqui, olha, você, agricultora, você é uma estrela aqui, entendeu? É uma pessoa, assim, que é muito valorizada, muito importante. Aqui a gente também tem vários projetos de colocar o que é produzido nos assentamentos dentro da merenda. Então, assim, já está convidada, todo mundo está convidada, viu, Maria do Socorro? Um dia vim, se não conhece a Chapada. Você vai pirar aqui com as feirinhas, vamos andar aí, comer muita cagaita, muito barulho. Era isso, gente, foi um parênteses aí que eu quis falar. Valeu, foi beleza. Muito bom. Eu acredito que aqui ainda está faltando muito essa questão da organização. As organizações é muito lenta. Mas aqui também, a gente já teve muito também, mas vai que vai assim, vamos indo, porque... Construir mercado é isso, é ir estabelecendo, vai estabelecendo. E aí eu falo uma coisa para vocês, assim, eu tô aqui há 10 anos, assim, de forma mais fixa, né? Foi uma construção mesmo, assim. Essa feirinha de quinta e a de domingo, elas não existiam, né? Até que teve um projeto que deu o transporte para poder apoiar os agricultores a chegar até Alto Paraíso. Muita mídia, foi assim, digamos que foi um processo assim de uns 5, 6 anos para isso ficar bem. As que eu estudo são nesse sentido, elas começam, param, voltam até se estabelecer mesmo por completo, leva de em torno de 5 a 10 anos. Aqui as cadeias curtas, elas são a força da Chapada, assim, e o extrativismo também, né, das comunidades. Eu acredito que agora que nós estamos dando um pontapé à organização das mulheres agroextrativistas, né? Eu acredito que agora a gente vai avançar um pouco mais com essas organizações. Agora, com o apoio do gestor, né, dos gestores do território, eu acredito que agora a gente vai melhorar essa questão, vai ser aproveitado também a questão dos frutos do cerrado, essas coisas mais nativa e natural, né? Que é um sonho a gente ver todo mundo comendo bem, né? Se alimentando saudável. Eu preocupo mais com as crianças do que com os maiores, porque a gente sabe que eles já entendem, né? Mas a preocupação maior é com as crianças, adolescentes,
Mas nós estamos enfrentando. Eu acredito que daqui para o outro ano, quando passar mais essa coisa, nós vamos ter uma organização mais bacana. A E união pelo faz menos o a nosso força. cerrado vai segurando onde tem, né? Que nos assentamentos ainda tem umas frutinhas ainda. E a gente tentando plantar mais, vai melhorar bastante. A Flávia quer falar, Flávia? Então, gente, eu tô emocionada, então, né? Tô bem emocionada. Queria dar um depoimento meu, né? Depoimento meu, só pode ser meu, né? Eu sou psicóloga e eu sou psicóloga social, né? Eu sempre trabalhei com comunidade desde a faculdade nessa questão de ajudar a agricultura familiar, ajudar as associações de agricultores familiares a planejamento estratégico, diagnóstico, né, plano de ação. Então, eu tive a oportunidade, em 2002, de conhecer o estado inteiro. Desde 2002, vários projetos, e um deles foi o Projeto Cerrado. Sim. E a Socorro não lembra de mim, mas o Projeto Cerrado, eu fiz o diagnóstico de Divinópolis. Eu lembro. Então, Um de momento muito Divinópolis lindo na sua vida. foi demais, né? Foi. E quando eu saí do Tocantins, então, em 2008, e retornei em 2018, e quando eu tive a oportunidade de escrever esse projeto, a primeira coisa que eu pensei foi dar voz para quem realmente faz, né? Então, eu tive a preocupação de tentar pegar pessoas, tanto que pudessem falar de um lado da academia, né, ou de um lado mais formal, com uma pessoa da comunidade, uma pessoa da luta, né? Aprendi muito ao longo desse tempo todo que eu trabalhei em Tocantins, e esse curso aqui eu fiquei... não participei muito, porque eu queria mais era ouvir, e a cada fala de vocês só me engrandeceu, né? Porque a gente vê, só através da fala de vocês que a gente conhece a realidade, né? Na semana passada, a gente teve a nossa aula com a Francisca Marta, com a dona Belisa, e elas deram um panorama geral do Babaçu, e foi assim, eu particularmente não conhecia a realidade, né? Essa realidade, fiquei bastante impressionada, porque eu não sabia que era quais eram as dificuldades de fato, né? E diante de tanta coisa boa, eu tenho a agradecer, né? Agradecer ao lado dos doutores da academia e agradecer o lado, né, dos doutores da prática. Então, para mim, todos vocês, quando eu falo que todos vocês são professores, não é um elogio barato, é verdade, né? O que vocês trazem não adiantava a gente aqui ficar falando de receita, né? A gente conversar sobre troca de receita. Isso eu acho que aconteceu naturalmente. O mais importante que eu quis desde o início, que eu acho que a gente conseguiu, foi conhecer a realidade das comunidades, conhecer a dificuldade e também as coisas boas que tem a nossa agricultura familiar, né? Dito por quem faz. E isso, para mim, foi muito engrandecedor. É só a gratidão, sou só a gratidão a todos vocês. E os encaminhamentos, como eu falei para vocês no início, tem uma demanda, né, do grupo, eu acho, de não acabar, assim, né? O que a gente pode fazer a partir disso? E quando aquele fala que nós temos potencial, eu fico bem feliz, porque aquele é uma pessoa que eu admiro muito, minha colega de mestrado, né? Aprendo muito com ela, e é uma força que a gente tem, né? Então, ela, a Francisca Marta também, que é uma pessoa da luta, né? Uma pessoa que está do lado, a Bia e o Maurício também, que vieram só contribuir,
também estão no poder público. Então, assim, a gente tem que ter a nossa autonomia, mas também contar com os parceiros certos, né? Para que a gente conquiste isso. E então, eu e a Francisca Marta, a gente está conversando, o Ednilson, né? Vou convidar aquele agora para conversar com a gente também, para a gente elaborar uma proposta bem legal de como que a gente pode continuar esse projeto. Né? É isso que eu queria falar, e com uma imensa gratidão e muito respeito, né, por todo mundo, que não só vocês que participaram dando aula, mas também aquelas pessoas que estavam aqui só ouvindo. A gente sabe que tem muitos participantes do curso que não puderam participar dos encontros, mas a gente tem os relatos, né, de que as pessoas assistem os nossos encontros e tiram também o seu aprendizado. Então, eu deixo aqui a minha gratidão e ouvir o próximo colega. Eu só tenho que te agradecer, porque com o Projeto Cerrado a gente aprendeu demais, muito. Eu tenho um subsídio que eu ganhei naquela época, tudo do Cerrado. E até hoje eu ainda não descobri todas as frutas. Muitas eu sabia, mas até hoje ainda não descobri todas. E foi... gente, é bacana demais, é muito linda. O pessoal dizia, da minha comunidade, disse, agora ninguém pode tirar mais nenhuma vara na reserva que a dona Socorro tem que estar falando. Digo, sim. Aí agora a gente está vendo que alguém vendeu para outros o ponto que nós tirava frutas para fazer a geleia, as frutinhas foram embora, que o cara é de dinheiro, né? Arrancou tudo. Aí eu fiquei atrás de um e de outro. Gente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, porque eu não tenho dinheiro para pagar alguma coisa, né? O cara não tem dinheiro, né? Aí só tem que ver, acabando. Pode plantar, dona Socorro, planta mais. Só o que a gente tem que fazer é isso, plantar. Cada árvore que ele arrancar, só planta duas. É só o que a gente pode fazer é isso, plantar. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo. E quando tem esses projetos, essas coisas aí que dá força para a gente ficar caminhando, é melhor ainda. A participação é rica. Rodrigo levantou a mão. Rodrigo. Não, a Flávia já respondeu em parte o que eu ia falar, né? Só provocando o Darcy. A gente criou o monstro, né? Agora o que a gente faz com o monstro, né? Assim, com certeza. É avante, Rodrigo. É avante, rapaz. Eu também quero agradecer, porque não era muito a minha área. E aí, quando a Flávia esbarrou na questão do formato inicial desse projeto, e era uma coisa que estava pensada para a gente ir a campo, né? Coletar as impressões e o dia a dia de muitos desses atores que estão aqui no Tocantins participando da Arca de Saber. E aí, quando ela jogou a batata quente para mim e falou, Rodrigo, tem que redesenhar isso. Falei, caramba, eu não entendo nada. Mas, como um bom geógrafo, eu botei a cabeça para funcionar. Eu falei, não, já que a gente não vai a campo, vamos provocar uma grande roda de conversa, mesmo que virtual, né? E, assim, para mim foi muito rico, porque eu cheguei aqui em dezembro de 2018. Aí, 2019, eu rodei um pouco o estado. Mas eu rodei o estado tocando em eventos, né? Festivais gastronômicos, festa de chambari. Mas, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer a realidade da agricultura, das pessoas, nem os atrativos naturais.
né? Eu chegava na cidade, ficava no hotel, tocava no dia seguinte e voltava para Palmas, né? E 2020, que seria uma oportunidade, né? E 2021, de eu estar conhecendo de verdade o Estado, veio essa situação de pandemia. Então, para mim, foi bom, porque também, com a fala de vocês, me fez conhecer um pouco mais da realidade daqui, né? Eu sou marinheiro de primeira viagem de Cerrado, né? Eu só conhecia a Chapada dos Veadeiros fazendo caminhada. Eu não conhecia essas realidades, né? E aí a minha ideia agora é auxiliar a Flávia no que for possível, no sentido de pensar essas estruturas, né? De como dar continuidade a isso, né? E a gente tem parceiros fora do Tocantins que já estão desenhando propostas, né? A Flávia está aí num diálogo intenso com a Luciane de São Paulo. É Luciane, né, Flávia? Que é culinarista especializada em biomas. Tô aqui. Ah, ela tá aí. Ah, é porque tem a Luciane e a Luciane. Luciane tá aí, viu? Que bom, ainda bem que eu falei bem dela. Né? Tem o Ednilson, tem a Fabiana, tem a Lorena também, com uma experiência e uma visão muito boa do que acontece lá também, na outra borda do Goiás. E é isso, né? Agradecer e tô dando aqui meu testemunho. E agradecer a todo mundo aqui. Verdade. Rodrigo e os demais, Flávia, tão de parabéns por esse encontro de hoje. Realmente foi fantástico, né? Eu lamento que eu perdi que eu vou falar, rapaz, e tá doendo meu coração, né? Mas foi logo da Marta. Mas tá tranquilo. Tá lá no YouTube para você ver. Tá, eu vou assistir, não tive tempo. Mas então, a arca é isso, ela foi construída, agora os personagens já foram postos dentro dessa arca, né? Isso eu achei muito interessante o projeto. É uma arca, e os personagens foram colocados, e vamos colocar mais personagens dentro dessa arca, porque essa arca é grande, Flávia e Rodrigo, é grande, e eu acredito que nós temos muito portos para se ancorar esta arca, né? Tem muito aí. E o cerrado é grande, o nosso cerrado, os nossos olhos têm que se voltar para o cerrado. Essa é a minha preocupação. Eu, como pequeno produtor rural, agricultor familiar, eu, como viverista, plantador de fruto cerrado, quero estar junto dessa arca, quero estar nessa arca ajudando, contribuindo para o meu cerrado, para o nosso Tocantins, né? Eu amo essa terra, nós amamos essa terra, e enfim, eu agradeço demais a todos, né? Que Deus nos conceda vida, saúde, né? E vida e saúde se tem com alimento, né? E alimento saudável. Aproveitando a sua fala, eu só queria fazer uma falinha para encerrar, se você me permitir. Com certeza. A nossa grande mãe da agroecologia, Ana Primavesi, não sei se alguém já ouviu falar, ela morreu com 101 anos. Já ouvi falar, já li os livros. Ela é a mulher mais renomada de solo no mundo, e ela ganhou vários prêmios, mas ela diz assim: solo ruim, planta ruim. Planta ruim, alimento ruim. Alimento ruim, pessoas doentes. Então, se a gente quiser cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar do nosso solo e das nossas plantas. Então, eu só queria deixar essa fala dela, assim, é uma interpretação que não é bem assim que ela diz, mas assim que eu interpreto a Ana Primavera, né, que... Salve, Ana Primavera. Salve, Ana Primavera. Sem solo bom, não tem nada. E muito obrigada, gratidão, gente, obrigada mesmo, gratidão. Um abraço a todos. Obrigada, professora. Quero agradecer também, não pude falar muito hoje, estou falando baixo, mas foi muito enriquecedor conhecer todos vocês, eu sou apaixonada por esse bioma, e deixa eu mostrar para vocês, eu estou aqui no hospital, mas olha o que eu trouxe comigo aqui, não sei se vai dar para ver, um livro.
E, claro, o outro que eu encontrei novamente, que eu encontrei na minha casa, vou passar a referência para vocês, que é maravilhoso, para eu ficar aqui bem pertinho de vocês, do Cerrado, e revendo todo esse material maravilhoso. Falar que a gente tem a Arca do Gosto no Slow Food, né, Ednilson? O livro do Caracol também, que é de práticas educativas, de educação do gosto, muito incrível, muito bacana, e que a gente construiu aqui, teceu uma grande teia para a gente perpetuar em projetos e para a gente difundir tudo isso por aí, gerar renda, né? Usar integralmente, aproveitar totalmente esses alimentos desse solo vivo, bem nutrido, maravilhoso, e expandir tudo isso, para termos indivíduos bem nutridos, né? Que comer direito é um direito. Gente,